atingir este autoconhecimento, eu trago aqui 2 tipos de ferramentas muito distintas, porque mais uma vez, sempre que me falavam: é autoconhecer", parece que é uma coisa bastante não palpável. O que é isto de autoconhecer, não é? E na minha experiência, no meu percurso, tanto profissional como pessoal, eu fui encontrando diversas ferramentas que me ajudaram de alguma forma e todas se complementam, acho que todas falam do mesmo. Mas existe para mim uma diferença muito clara, que é umas falam de uma natureza e de um potencial de onde é que eu posso chegar, e aí eu vejo que tem muito mais a ver com os sistemas natais. O que é isso, sistemas natais? São um grupo de ferramentas que eu dei o nome de sistemas natais porque vão buscar a base ao dia e hora de nascimento, por exemplo. São ferramentas muito mais ao nível do potencial, onde é que eu posso chegar e qual é que é a minha natureza, qual é que é a minha energia base. E depois existe outro tipo de ferramentas que eu chamo de autoavaliação, que são todas as psicológicas, que tal como o MBTI, que eu já coloquei aqui no percurso de Cifra-te. O primeiro workshop é sobre o MBTI, um DISC, um Clifton Strength, tudo aquilo, um Enneagrama, tudo aquilo que é. Eu respondo a perguntas e a partir dessas perguntas eu consigo me encaixar, de certa forma, num quadrante. Isto são autoavaliações. E qual é que é para mim o perigo das autoavaliações? É que nós podemos estar a responder condicionados por aquilo que nós achamos que somos nós e que não é nosso que é o condicionamento. Por isso é que para mim o ideal é sempre a junção destes dois tipos de ferramentas, em que as da autoavaliação, eu fui ganhando ao nível profissional, nas empresas, aquilo que é mais relevante para as empresas, para um racional, e outras fui adquirindo ao nível pessoal, à procura das minhas próprias respostas. E para mim, neste momento, não há como separá-las, porque umas estão a falar de onde é que eu posso chegar, estando na minha natureza, sendo quem eu sou, como é que eu posso saber como é que a vida funciona para mim, como é que eu posso saber como é que eu ouço a minha verdade interna. Para mim, são as ferramentas de sistemas mentais que dão este tipo de resposta. Mas depois, as autoavaliações dão uma noção de onde é que eu me encontro neste momento. Onde é que eu me estou a encaixar neste momento? E quando nós juntamos estes dois tipos de ferramentas, nós temos um percurso de onde é que eu estou e para onde é que eu vou. Porque se eu me encontro neste momento, eu respondi a um questionário. Vou dar um exemplo prático, ok? Que são duas ferramentas que eu aplico muito e são de sistemas, uma de sistema natal, outra de autoavaliação. Se já ouviram vídeos meus, sabem que eu sou fã do Human Design, porque foi a primeira ferramenta de sistemas natais que me deu uma informação muito prática, muito concreta, para eu aplicar e muito lógica, para eu aplicar e tirar as minhas conclusões na vida da prática do dia a dia, a partir de comportamentos. Daí que eu esteja sempre a defender que Human Design em específico não é sobre acreditar, porque eu consigo olhar para o comportamento de uma pessoa e já tentar encaixar num determinado padrão dentro da ferramenta, e normalmente quando eu faço o mapa eu consigo ver aquilo acontecer, porque realmente é de comportamento que é visível, ok? Então, para mim o Human Design dá realmente uma lógica muito prática da pessoa ver na sua vida se resulta ou não. Eu diria, todas as pessoas que eu acompanho dá para ver a resultar, mas não coloco a coisa de se resulta 100% tenho a certeza disso, não tenho a certeza nada. Mais uma vez, eu só falo daquilo que eu vi a resultar, eu recomendo aquilo que vi a resultar, mas não acho que toda a gente tenha que saber sobre o mapa, ou tenha que saber sobre Human Design, ou tenha que ter uma ação. Chegamos lá de formas diferentes, ok? Mas realmente a ferramenta de Human Design dá-me a natureza, o potencial, como é que eu ouço as minhas respostas, como é que eu tomo decisões alinhadas com aquilo que eu sou e como é que a vida funciona para mim. Nem toda a gente tem que ir lá e fazer acontecer. Há pessoas que sim, há pessoas que não. Então, permite-me perceber o para onde eu vou, mas o onde é que eu estou. Se eu aplicar, por exemplo, um Clifton Strength, que é uma ferramenta da Gallup, quem está por dentro das autoavaliações ou por dentro da parte de desenvolvimento de competências mais ao nível do corporativo, a Gallup é uma das instituições que mais testes aplica, e por isso é bastante conceituada. E um Clifton Strength da Gallup dá-me pontos fortes e áreas de melhoria, mas principalmente pontos fortes, porque está focado nos pontos fortes e a base é da psicologia positiva, que eu também acredito muito, que é se nós apostarmos nos nossos talentos, ao invés de estarmos a melhorar aquilo que não somos tão bons, nós conseguíamos ser extraordinários, se colocássemos a mesma energia e o mesmo foco em sermos
realmente bons naquilo que nós já somos bons. Mas eu, quando aplico um Clifton Strength e um Human Design, eu consigo ver onde é que eu estou e onde é que eu poderia estar. E eu consigo ver até os condicionamentos da pessoa. Porque um Clifton Strength, a base são respostas que eu dou, certo? Dão-me um range, não está a vir a palavra em português, mas dão-me aqui um de um lado e outro do outro. Eu tenho que escolher se estou mais para um lado ou mais para o outro. Isto são sempre, é uma autoperceção e que normalmente pode ser influenciada por aquilo que os outros dizem sobre mim ou aquilo que eu acho sobre mim. E quando as pessoas respondem, estão sempre a responder com essa visão. Tanto é que o Clifton Strength defende que não se deve fazer o teste duas vezes. Se fez uma vez na vida, vai ter de ser sempre esse, supostamente, ao longo da sua vida, porque foi o primeiro e foi o que foi mais natural. Eu não acho que seja isso. Eu acho que é, porque toda a teoria está baseada exatamente neste ponto, que é uma autorreferenciação, uma autoavaliação, e que a pessoa, se for fazer o teste até no dia a seguir, se calhar vai responder de forma diferente. Se calhar já não põe um 5 de um lado, põe só um 4. Isso já vai mudar todas as respostas. Não sei se esta diferença mudaria logo tudo, mas vamos imaginar que sim, ok? Então, aquilo que eu respondo hoje sobre mim pode não ser aquilo que eu respondo amanhã sobre mim e vai mudando ao longo do tempo. Então também os meus talentos vão mudando. Mas se a base, a teoria base do Clifton Strength é aquilo que é um talento, um potencial de talento, é algo que é fixo em mim para toda a vida, como é que eu vou ter um teste feito em 2014 de uma determinada lista de talentos e agora em 2026 faço outra vez, tenho outra lista de talentos? Porque racionalmente não faz sentido porque eu vou responder de forma diferente, inevitavelmente. Aquilo que eu sou hoje, em 2026, não tem nada a ver com aquilo que eu sou em 2014. Então, a junção destas duas pontos de vista, destes dois tipos de ferramenta, dá-nos ainda uma noção mais concreta de onde é que eu me encontro na vida. E dá-me também a base de eu conseguir perceber como é que eu consigo colocar no mundo de forma mais produtiva, em alta performance. Mais uma vez, não estou com isto a querer dizer que o Clifton Strength não tem a sua força. Tem. Tanto é que se eu aplicar, e a empresa normalmente aplica só um Clifton Strength, por exemplo, e ainda assim acho que traz muita informação positiva para que a pessoa em coaching, porque depois é através de coaching que nós ajudamos as pessoas a se conectarem com os seus talentos, em coaching, de a pessoa se conectar com aquilo e realmente atingir um alto potencial naquilo que são aqueles talentos que estão ali descritos. Agora, até que ponto é que a forma como faz está alinhada com a sua forma ou não? Ou é um condicionamento? Aí é que acho que realmente estas ferramentas que são consideradas mais místicas, que eu acho que são totalmente comportamentais, porque se nós formos a ver, muita da psicologia nasce de arquétipos que são trazidos ou de um tarot, ou de uma astrologia, há sempre o Jung, por exemplo, que é um dos pais da psicologia, que, aliás, é a partir da teoria do Jung que é construído um DISC, que é construído o MBTI. O Jung partiu do I Ching, do Tarot, de olhar para o comportamento das pessoas e tentar defini-los, encaixá-los, consoante aquilo que já eram os arquétipos que já se falavam há alguns anos atrás. Porque antigamente era muito mais utilizada a astrologia para saber o que é que eu ia plantar agora do que próprio, os astros, quando falo astrologia, os astros, certo? O que é que eu ia plantar do que propriamente outra coisa, não é? Então, estas ferramentas que já eram utilizadas lá atrás é que foram dando lugar a pessoas mais místicas a utilizá-las e o mais racional passou a ser o psicológico e o comportamental e as ferramentas avaliadas e que foram comprovadas porque colocou-se num estudo para não sei quantas mil pessoas e comprovou-se que tem uma confiabilidade, certo, mas tudo parte de suposições. Tudo, até mesmo a nível da psicologia, tudo parte de suposições. Nós nunca temos o conhecimento a 100%. Tanto é que a ciência evolui exatamente por este ponto. Evolui porque estamos sempre a conhecer coisas novas. E às vezes, a coisa que conhecemos agora vai refutar aquilo que estávamos a dizer ontem sobre determinado assunto. Isto para vos dizer que eu conseguir juntar estas duas realidades dá-me a base para eu conseguir olhar para a minha vida e aplicar na vida. E volto ao início desta sessão, que é
O importante não é o conceitual. O importante não é de onde é que vem a informação. O importante é o que é que eu faço com isto na minha vida. Então, para mim, o importante é a pessoa tem estas informações todas, vai para a vida e vai ser cientista da sua própria vida. Vai-te comprovar, com base na sua própria experiência, se aquilo resulta para si ou não. Por isso é que eu digo, eu não estou a defender que isto é o que resulta, o que devia ser. Na minha vida foi, nas pessoas que eu acompanho é, mas não tem de ser assim para toda a gente. O importante é eu saber onde é que eu estou e eu saber para onde é que eu vou. E isso é ter clareza. E ter clareza da nossa rota nem sempre é saber que resultados é que eu vou atingir, o que é que eu quero ser e eu estar a lutar contra a vida a favor disso. Tal como também já falei noutro workshop, uma coisa que eu falo muito é de o fluxo do rio. A vida deve ser como estás num fluxo do rio, em que tu tens de estar muito conectado contigo e com a própria vida para estares a sentir que estás a fluir. E atenção, não quer dizer que não vamos encontrar pedras no rio, obstáculos, ficar na dúvida, bater contra as margens, nada disso. Isso vai acontecer, porque nós aprendemos através disso também. Mas a sensação que devemos ter é fluxo do rio. E há pouco tempo, recentemente, comecei a ler um livro sobre o cérebro da criança e existe uma parte, logo no início do livro, em que eles falam-se que neste momento o que a psicologia considera como bem-estar é navegar no fluxo do rio entre o caos e a rigidez, que são duas margens opostas. E que isto é o bem-estar psicológico. Neste momento é o que é considerado bem-estar psicológico. É exatamente isto que eu falo. Faz todo sentido. Porque é esse sentido de conexão consigo com a própria vida. É assim para toda a gente. Mais uma vez, digo-vos, não acho que exista isso. É realmente cada pessoa fazer o seu trabalho, ok? Mas quando nós falamos de rota, então eu ter esta noção de onde é que eu estou e para onde eu vou, e este para onde eu vou tanto pode ser onde é que eu gostava de ir e ter este sonho, ter esta coisa que alimenta o dia a dia, mas também é nas pequenas decisões que eu estou a construir este para onde eu vou. Então, dar grande importância às pequenas decisões, escolhas que eu tomo no dia a dia. De que forma é que estou a ser consciente das escolhas que eu estou a fazer hoje? Até mesmo ao nível, vamos imaginar, coisa mais básica, mais simples que alimentação. Não é? Aquilo que eu estou a comer hoje, se eu tenho consciência do que é que eu estou a ingerir, o que é que isto faz ao meu corpo, mais uma vez, não estou a dizer o que é certo e o que é errado, porque o certo e o errado depende muito de pessoa para pessoa, certo? Mas se eu tenho consciência de como é que o meu corpo reage aos alimentos, a determinados alimentos, e se eu estou consciente da escolha que eu estou a fazer para o meu próprio bem-estar do meu corpo, eu estou a levar a que ele seja muito mais saudável. Concordamos com isto, certo? Não estou a dar a receita, não estou a dizer que ingredientes é que são. Estou a dizer que cada pessoa é que sabe como é que o seu corpo reage a determinados ingredientes. Entendem? E isto aplica-se a tudo na vida. Isto é uma metáfora para tudo na vida. Uma coisa que é boa para mim pode ser má para outra pessoa. Está tudo certo. Eu não tenho que dizer que por ser má para mim ou por ser bom para mim tem de ser igual para toda a gente. Não é. Cada corpo tem o seu corpo. Ainda ontem estava a falar com a minha tia. A minha tia vai fazer uma cirurgia. Vai ser anestesiada. Vai anestesia geral. E eu nunca tive uma anestesia geral. Por isso eu perguntei-lhe se ela tinha medo. Ele disse que não, já tinha passado várias vezes por isso. Mas que tinha tido uma primeira experiência muito má. Porque acordou a meio da cirurgia e conseguia sentir, conseguia ver, mas não conseguia falar. E isso foi uma experiência tão traumática que nos seguintes ela tinha muito medo. Neste momento já não tem, porque já. E ela avisa sempre o anestesista que isto lhe aconteceu para eles colocarem sempre uma anestesia um pouco mais forte para ela. Porque, e ela diz, e eu descobri há pouco tempo, muitas pessoas tinham esta experiência, e ela trabalha no hospital, e queixavam-se no hospital, eles diziam que era impossível. E ela dizia, não é impossível porque eu passei por isso. E saiu há pouco tempo um estudo, e ela foi até imprimir esse estudo, porque foi a experiência dela, que falava que a experiência de uma pessoa durante uma anestesia não é igual de pessoa para pessoa, porque depende muito do corpo da pessoa. Porque há pessoas que absorvem a anestesia de determinada forma, não sei a parte científica da coisa, ok? Mas há pessoas que absorvem a anestesia de uma determinada forma e outras de outra. Por isso, há pessoas que precisam de uma concentração maior, porque o corpo absorve de tal forma que não vai na duração do tempo daquilo que é o normal.
que é o normal, não é? Uma pessoa que saia da norma já está toda aflita. Então, isto é muito importante porque isto é exatamente o exemplo que eu estou a dar, que é, diziam que aquela experiência não fazia sentido nenhum, porque aquela era a dose para todas as pessoas, mas o que ela estava a dizer é, cada corpo é um corpo. E o que este artigo de investigação estava a dizer: cada corpo é um corpo e vai absorver a anestesia de forma diferente. A grande chave é eu entender este corpo. Como ela já tinha tido a experiência, ela já sabe que para ela a anestesia tem de ser um pouco acima daquilo que é o normal. Mas isto encaixa-se para tudo na vida. Nós temos de saber adaptar aquilo que é o nosso, não entrar nesta coisa do que é a norma, do padrão. Porque cada um de nós vai ter a sua fórmula pessoal de sucesso, a sua fórmula pessoal de produtividade e de alta performance. Eu descobrir que peças é que se encaixam na minha fórmula é a chave de eu conseguir estar alinhado comigo próprio, com a minha alta performance.